A gente tem o Ainda Estou Aqui, o Ainda Estou Aqui coloca em debate. História é disputa, tá? História é disputa. O Ainda Estou Aqui reacende uma disputa da definição do que foi um momento que foi extremamente trágico para muitos brasileiros que eram impedidos de viver a sua vida da forma como gostariam, em especial de instituir uma democracia social como a que temos hoje e uma Constituição como a que temos hoje. Quem vai falar um pouco desse processo para a gente hoje é o ilustríssimo professor, explicar para a gente direitinho como foi a experiência dele na ditadura militar. O Castelo Branco é eleito indiretamente pelo Congresso Nacional para terminar o mandato, que não era nem do João Goulart em termos de tempo, era do Jânio Quadros. Uhum. Só que ele prometeu o Castelo Branco que ia concluir o mandato, mas você sabe que o poder seduz. Meses depois, ele, ao invés de falar em concluir o mandato, ele estende o seu próprio mandato até 1967 e vai abolir as eleições diretas para presidente da República. E aí nós ficamos 29 anos para voltar. A nossa última foi em 60 e depois foi em 1989. Pô, mano, esse cara, ele sabe, tá? Ele anda com a história aqui, ó. Pá, debaixo do braço. O maluco sabe, pô. É bagulho louco. Pudemos Nesse eleger. período aí, teve o Milagre Brasileiro, que você falou, né? Sim. Que foi uma... O que aconteceu depois, que foi... Assim, a gente cresceu, a gente tava... Lembra que a pergunta era o que aconteceu, que deu merda, né? Em algum momento. Sim. Então, esse Milagre Brasileiro, ele foi construído sobre bases que não iam dar muito certo mesmo, não é? Olha, de um lado, foi nos governos, especialmente o crescimento, foi nos governos Costa e Silva, que depois acabou não terminando o governo, teve um derrame, né? Aí veio o governo Médici e depois uma parte do governo Geisel, Ernesto Geisel. A grande figura foi o professor Antônio Delfim Neto, né? Que foi o ministro da Fazenda no período, né? No Costa e Silva e no Médici, mas não já no governo Geisel. Ele era embaixador na França. Quer dizer, a potencialidade que o Brasil construiu antes, no pré-64, ela está ali presente, né? A ocupação do interior, a ocupação da região centro-oeste, da região norte, né? Após a construção de Brasília, a criação da Petrobras. A Petrobras foi criada no segundo governo Vargas, em 1953. A Petrobras vai descobrir a plataforma submarina ali em Santos, né? Que é a exploração, que depois vai chegar mais recentemente no pré-sal. Então você tem... Irmão, é história, bicho, fato histórico. Fato histórico. Toma. Data. Toma. Morreu como? Toma. Remela. Toma. Fato histórico, irmão. Fato histórico. Como que é o nome desse cara? Eu esqueci o nome dele, desse professor. Uma grande expansão das empresas estatais. Quem estatiza grande parte da economia brasileira é o regime militar, né? Então você tem a construção dessas grandes empresas, é um momento que as empresas estrangeiras aumentam a sua participação na economia brasileira, mas teve uma enorme repressão política. Censura, censura a rádio, a TV, a teatro, a cinema, a tudo, a literatura, jornais. Mas né? Censura mesmo, né? Censura mesmo. Não é censura que esses lunáticos como o Monark diz que a gente vive. Censura é prévia. Deixa eu te explicar. Censura é prévia. O que é censura? É o cara chegar lá e te impedir de falar antes que tu fale. Censura não é consequência. Não é? Peço perdão a você que está me assistindo, a toda a minha audiência. Censura é prévia, irmão. Censura é prévia. Censura é o professor ter um tema aqui para dar aula, como eu já ouvi de professor, do IFCE, quando eu trabalhava lá, os professores mais antigos, ter um tema para dar aula, e ele chegar para dar aula nesse tema e o policial tá lá e tá dizendo assim, sobre isso aí você não vai falar. O nome disso é censura. Não é o cara chegar no podcast e ele falar, não, que eu queria que fosse possível que um partido, que eu não posso falar, se organizasse no Brasil e ele sofrer consequência dessa fala. Consequência é uma coisa, censura é outra. Censura é prévia. Censura é te impedirem de falar. Se você falou, já não tem censura. Tu falou aí o que tu queria, ninguém te impediu, então não tem censura. Então não tem perseguição. Tu sofreu consequência, aí toda fala tem consequência. Tu não queria sofrer consequência do que tu falasse? Em especial se o que você está falando constitui um crime? Aí é complicado.
Mas eu acho importante a gente ressaltar isso. Censura é prévia. Os caras chegavam pra dar aula dentro de sala de aula. Tô inventando, não tô tirando do cu essa informação não, tá? Tô falando de coisas que eu vi de professores com que eu trabalhei. Muito antigos. Não. A gente chegava em sala de aula pra dar aula, tinha um policial lá dentro de sala de aula. E a gente não podia dar aula sobre determinado tema. Não podia falar sobre determinado tema. O nome disso é censura. É alguém te impedir de falar. Completamente diferente. Vamos lá, esse ímpeto, Sim. essa industrialização não, mas estatizar as empresas, Sim. criar empresas, Sim. o milagre brasileiro, de certa forma, ele só é possível porque era uma ditadura, na tua opinião? Porque sabe a China? Essa é uma boa questão. A China, ela lida pouco com dissidência política, Sim, política, sim, né? Porque o que você falou é uma questão que ficou muito presente depois do fim do regime militar, porque nós tivemos crescimentos de voo de galinha, sabe? Uhum. Assim, ia voltar. E nós chegamos a crescer no governo Médici, quando o Delfim Neto chegamos a crescer a taxa chinesa, 12% ao ano. Você imagina que ia crescer 12%? Era uma loucura, 13%, eu lembro. É muita coisa. 12% ao ano é muita coisa. É muita coisa, mano. Para um país é muita coisa. Para um país que estava saindo de um estado quase agrário, quase completamente agrário, é muita coisa. Qual que é o problema desse crescimento? Qual é a base para esse crescimento? Esse é o problema. Qual é a base para esse crescimento? Entendeu? Lembra, eu cheguei a São Paulo, era office boy, em Santo André primeiro, depois em São Paulo. Você tropeçava em todo lugar, precisa, emprego, aquele país crescendo e tal. De um lado você teve essa repressão política enorme, repressão cultural, repressão política. Isso eu tenho uma polêmica em um dos livros que eu escrevi, chama-se Ditadura Brasileira, que muita gente não leu e fala mal do livro. Alguns, eu achei uma picaretagem, eu fico furioso, porque eu tenho um alerta do Google Acadêmico, e eu vou vendo as menções que se fazem na universidade. Eu falo, caramba, que página eu escrevi isso, pô, né? Porque não tá. A pessoa fala, o historiador Marco Antônio Villa disse, mas eu não disse aquilo. Villa, professor Villa. É o professor Villa. Eu estava falando, picareta, me fala em que página eu falei isso daí. Porque eu disse que a ditadura brasileira foram 21 anos, 1964, 1985. De 1964 a 1968, até o ato institucional número 5, no dia 13 de dezembro de 68, você teve um período que combinou a democracia anterior do pré-64 com momentos de autoritarismo do regime militar. Uhum. Mas nós tivemos um momento cultural de enorme explosão ainda no período. Produto anterior. Teatro Oficina, Teatro Arena, Cinema Novo, os festivais de música popular. Mas aí eu acho que é uma característica que, assim, quando você... Vamos pensar que você está... Vamos pensar que cultura não é como qualquer outra coisa, né? Tenta reprimir a cultura que você vê o que acontece. Então, quando a cultura... Tá aqui a cultura. No seu estado... Qual que é o estado elementar da cultura? A vida. Não sei. A vida. Vamos pensar que o estado elementar da cultura são a forma como as relações se encontram dispostas. Os significados que são produzidos pelas relações como elas se encontram dispostas. Aí eles são envoltos de uma tradicionalidade, de uma marca, de uma identidade, de um lugar, tarará. Todos condicionados a esses fatores. Quando você aperta aqui, não tem o que fazer. Vai sair. Nossa, que analogia ruim, meu Deus! Mas vocês entenderam o que eu estou falando. Então, você suprimir, é evidente que você vai ter uma série de respostas a essa supressão. E a tendência aqui, você tem a eclosão de uma série de experimentações culturais. E de experimentações culturais não, de símbolos culturais, enfim, do que quer que for. Expandindo o Brasil afora, né? Então, é diferente a cultura. Não é como qualquer outra coisa que você reprime e aquilo some. A tendência é quando você reprime a cultura, ela ficar mais forte, enfim. Globo. Quem for lembrar o Geraldo Vandré cantando Caminhando... Agora falou de Globo e de ditadura, também é complicado, né? No Maracanãzinho, para 15 mil pessoas, você não pode falar que esse período seja no sentido da ciência política uma ditadura. É um regime autoritário, mas não uma ditadura, que é diferente. Por sinal, nós não temos a imagem dele cantando só o som, porque a ditadura desapareceu com a imagem.
Você pode entrar no YouTube, é um negócio inacreditável, você só tem o som. E nesse período, então, você teve essa convivência cultural 64, muito rica. 68. 68. Aí veio o ato nacional número 5, que é o ato mais arbitrário da história. Vamos lembrar que, para não dizer que não falei das flores, eu acho que é um marco que, porra, se você lembrar desse período, é impossível você não lembrar dessa canção, né? Você lembrar desse período, você não lembrar de pra não dizer que não falei das flores, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Meu mano Zé Ramalho canta, inclusive. Vem, vamos embora. Então, o nosso queridíssimo Zé Ramalho fez, inclusive, a sua versão. Mas é importante a gente salientar aqui que esse momento do Brasil ele foi experimentado nas diferentes regiões de muitas formas. Por exemplo, quando eu pergunto para minha avó assim, vovó, como é que foi a ditadura na época da senhora? Minha avó nasceu em 1939. Então, Segunda Guerra Mundial, ela assistiu. Guerra Fria, ela assistiu. Ditadura, ela assistiu. Tudo isso. Se eu perguntasse para ela, vovó, como foi esse período? Ela não vai saber me dizer nada. Porque ela morava no interior que não tinha nem luz. O máximo que ela consegue me dizer da ditadura militar é que tinha um rapaz do interior dela que chamava, que ele tem um filho que chama Chico Flor, que ele tem um filho que chama Zecla Flor, e o nome dele era Chico Flor, que ele foi perseguido e sumiu nessa época, porque a religião dele era o comunismo. É o máximo que ela consegue me dizer desse período. Porque cada região do Brasil experimentou de forma diferente esse período. É evidente que São Paulo, Rio de Janeiro, que cidades mais urbanicizadas, elas experimentaram esse período de uma forma. Talvez com mais repressão. Fortaleza, por exemplo, os relatos que eu tenho de Fortaleza, por exemplo, é que alguns centros urbanos da cidade de Fortaleza, porque Fortaleza não era toda urbanicizada, boa parte da cidade não era urbanizada, mas que nos centros urbanos em especial são onde tem as principais incidências de relatos de repressão nas instituições de ensino. Então foi um período que não foi experimentado da mesma forma em todos os lugares. História brasileira. O presidente poderia fazer tudo. Tudo. Tava lá. Quase um Alexandre de Moraes, tô brincando. Não, ele nasceu, inclusive, no dia do AI-5. Um dia eu conversando com ele, eu falei, ministro, o senhor nasceu no dia 13 de dezembro de 68, no dia do AI-5. Ele falou, é verdade. Meu Deus! Ele nasceu justo nesse dia. Aí eu conheci ele aqui de São Paulo, mas aí, inclusive, ele tem um bom livro sobre direito constitucional, que é a área dele. Aí veio o AI-5, 68 até 31 de dezembro de 79. Então, o que tem de ver? 68, 13 de dezembro, 31 de dezembro de 79. Você podia caçar qualquer parlamentar, repressão, desaparecimento. O caso do Rubens Paiva, agora muito conhecido, né? Mas teve dezenas de brasileiros que foram presos sem qualquer... Eu fico me perguntando assim, aqueles militantes pobres, tá ligado? Que houve. E inclusive no relato do Araguaia, é que em algum momento a população do Araguaia, do território do Araguaia, passou a incorporar as pretensões daquele coletivo que ocupava aquele lugar em busca da autonomia e da autogestão. Que era isso que eles queriam, na autogestão do povo. E em algum momento a guerra do Araguaia passou a ser da população do Araguaia contra os militares. Então eu fico pensando isso. Pô, meu relógio tá despertando agora, pô. Tá atrasado, hein, filho? Tá atrasadinho, né? Vou te falar. Qualquer razão, sem processo, sem inquérito. Vou tirar aqui, porque, porra... Não riam do meu short. Tá atrasado, né, filho? Tu tá atrasado, cara. Eu já acordei e tem mó cota. E tu tá despertando agora, porra. Que porra é essa? Vou reduzir do teu salário, teu covarde. Olha, gente, não ri do meu short, por favor, tá?
Meu short é daquele vilão das meninas superpoderosas. Foi o arrombado do meu compadre que me vendeu, que me deu, aliás, de Torturado, presente. assassinado e sequer o corpo a família recebeu. Né? Jogavam no mar, desapareciam, queimavam, enterravam aqui no cemitério de Perus clandestinamente e por aí vai. Então você teve um momento de supressão das liberdades, democráticas e tal. E de uma enorme violência e Vamos lembrar aqui a diferença, porque tem algumas pessoas que elas não sabem, né? Tem alguns, eu postei um vídeo esses dias, e o rapaz falou assim, mas você tá com a camisa de Cuba e você fala de liberdade? Deixa eu explicar pra você. Você que é pseudo-liberal, você não lê. Você é um estúpido. Mas faça o seguinte, leia o que o Stuart Mill entende como liberdade positiva e liberdade negativa, porque até os liberais, eles trabalham com conceitos de liberdade que são pré-determinados. Para um liberal, e aí eu não estou falando pseudo-liberal idiotoide, imbeciloide, que nunca leu porra nenhuma e que vai se informar em grupo de Telegram. Tô falando disso, não tô falando desse. Tô falando daquele que dispõe do mínimo de literatura para compreender o pensamento liberal. Até os liberais, eles trabalham com noções pré-determinadas de liberdade. Liberdade positiva e liberdade negativa. O conceito de liberdade, ele é explorado não só por um campo que pretende uma gestão de vida política e vida social. Não só. Não é exclusivo desse campo, muito pelo contrário. Há muitas noções de liberdade que são refletidas, desde a filosofia até a filosofia política, até a economia, então são várias noções. E nesses campos de filosofia política e econômica, você tem as noções que são exploradas pelo pensamento liberal, liberdade positiva e liberdade negativa, que são as com consequência e sem consequência, do ato do indivíduo de falar e pensar do modo como ele quiser, e do ato do Estado de alguma maneira, delimitar o espaço de atuação desse indivíduo como um gestor, ou mesmo a vida social delimitando esse espaço, convencionando esse espaço. E você tem a liberdade, que é a liberdade explorada por um outro lado, que é a noção que a gente mais se aproxima, que é uma liberdade real, com condição de possibilidade de realização daquilo que se pretende. Então, o que é liberdade para nós? A liberdade para nós está sentada numa relação entre o poder e realizar. Se você puder ir realizar aquilo que você pretende, aí você tem o exercício da liberdade. Então, assim, a liberdade se vê. Sem ter a condição de possibilidade para realizar aquilo que você pretende, essa relação não for mediada pela a condição de poder e realizar, não há liberdade. Eu quero viajar para a China amanhã. Eu posso? Eu não posso. Então eu não sou livre para fazer isso. Eu só seria livre se eu tivesse condições de possibilidade que me favorecessem o exercício dessa liberdade. Porque sem elas não haveria liberdade. Essa é a noção que a gente trabalha. Alguns imbeciloides, eles trabalham com a noção de liberdade que nem eles sabem o que é. Porque na literatura liberal, há noções pré-determinadas de liberdade para se trabalhar. Há conceitos de liberdade positiva e liberdade negativa. Leia o utilitarista, Stuart Mill. Vocês vão compreender como é que se dá a liberdade, como é que ele chega na máxima forma da felicidade coletiva, que é disso que o utilitarismo trata. E ele é um liberal. Então leiam, para vocês entenderem o que é a liberdade e como que um liberal pensa, um liberal de fato. Não esses imbeciloides que estudam em grupo de Telegram. Censura. O jornal O Estado de São Paulo, por exemplo, foi censurado até fazer 100 anos, em 1975. Aí você pegava o jornal, tinha trecho, ao invés de parecer branco, assim aparecia trecho dos Lusíadas, do Luiz de Camões. Então você sabia, né? E o Jornal da Tarde, põe receitas de culinária. Então lá, bolo de laranja. Pô, não pode a manchete ser bolo de laranja. Então você sabia que a manchete era outra. A revista Veja foi censurada e os jornais alternativos, que eram semanários, assim, tabloides, como o Jornal Opinião, o Jornal Movimento. E aí até, quando chegou em 79, aí você já tem o fim da censura, né? E Você estava fazendo o que nessa época aí? Eu era participação do movimento estudantil, né? Eu estava muito animado, porque eu entrei na economia, que eu trabalhava na época do Milagre. A empresa que eu trabalhava projetava usinas hidrelétricas, essas grandes usinas aí. E você progredia profissionalmente muito rapidamente. Eu comecei como office boy era mensageiro, né? Eu levava correspondência todo dia. Eu levava todo dia correspondência. A empresa era no Lago da Rocha, a CESP era na Avenida, no Center 3, na Avenida Paulista. Antigamente tinha 2 prédios, pegou fogo.
E eu fazia isso 2 vezes por dia, manhã e tarde. E aí depois eu progredia rápido, aí eu estava no setor de custos e orçamento, aí virei economista. Aí fiz vestibular, eu estava na PUC, em economia, isso em 1975. Aí logo eu comecei a participar da política estudantil. E no centro acadêmico, Leão 13, depois nós criamos o primeiro DCE, Diretório Central de Estudantes Livre, foi o da USP, e o segundo foi o da PUC, e nós ganhamos a eleição. Tivemos lá 51% dos votos. Não, foi uma grande vitória política. E eram assembleias enormes, nós tínhamos assembleias com 4, 5, 6 mil pessoas, e muitas vezes tinha que falar na base do grito. Aí, ó, pra vocês aí, DCE aí, ó. Tem um bocado, né? Como é que era de DCE aí? 6 mil pessoas. O bagulho era louco, fi. Aí os caras, porra, tá ligado? No Tuca, o Tuca era o Tucão, não era o Tuca de hoje, era muito maior, teve incêndio. Então nós tínhamos lá uma influência política muito grande. E eu estudava economia, fui trabalhar no SEBRAP, que era o auge do auge, era o suprassumo do saber na época, onde estavam todos os professores caçados pela ditadura. Fernando Henrique Cardoso, Paul Singer, José Arthur Gianotti, Chico de Oliveira, etc. Eu fui como estagiário de economia. Isso foi em 1976, 77. E então, eu digo isso porque agora eu estava lendo uma série de livros sobre a história dos economistas, todos lembravam, tinha um mesão lá, e claro, o estagiário nem sentava, ficava de pé, né? Era sempre, e eles faziam discussão, tinha agentes estrangeiros que iam lá, aprendi pra caramba lá. Legal, legal. E eu tinha essa militância política. Aí depois eu deixei de economia, passei a fazer, estava no último ano, aí fui fazer história na USP. Aí eu fiz bacharelado, licenciatura, mestrado em sociologia e doutorado em história, tudo lá na USP e tal. Aí O currículo dele é pouco. É um currículo muito singelo, né? Era professor já no secundário, aí passei para a universidade. Aí fiquei 30 anos na universidade pública. Então, durante o regime militar, então eu tive essa participação. E eu acompanhei, para e passo, esses momentos. A morte do Vladimir Herzog, por exemplo. Eu fui lá na missa, porque ele foi assassinado no dia 25 de outubro de 1975. Ele era diretor de jornalismo da TV Cultura. Um absurdo, porque achavam que havia uma conspiração comunista na TV Cultura. Esses delírios. Ele foi depor, foi ao segundo exército, na época era o segundo exército, o comando do Sudeste, na Rua Tutóia. E ele foi depor, e foi torturado, assassinado. Meu irmão, o cara sabe a rua. O cara sabe a rua de onde fica o lugar, bicho. O cara é, porra. O cara sabe a rua de onde fica a coisa, pô. Caralho, que bagulho louco, irmão. Doideira, né? O cara é rasgado mesmo, viu? Falaram que ele suicidou, ele foi suicidado, na verdade assassinado, e aí teve na Catedral da Sé um ato ecumênico, o Henri Sobel, o Rabino, o Dom Paulo Evaristo Soares, que é uma figura fantástica, que eu digo porque eu fui depois processado pela Lei de Segurança Nacional, você imagina, fui indiciado lá porque houve a invasão da PUC, a ditadura militar invadiu a PUC numa noite, numa quinta-feira, acho que foi 22 de setembro de 1977, uma coisa boba, que hoje você até daria risada, você fala, foi um ato que nós fizemos lá, foi um congresso, que era uma comissão para recriar a União Nacional dos Estudantes, tinha sido extinto pela ditadura militar, recriar a UNE. Tentamos fazer em Belo Horizonte, em junho, a repressão tomou a cidade, foi uma confusão danada, eu estava lá em BH, aí fizemos em setembro, no dia 22, era para ser dia 21, a cidade foi tomada pela polícia e pelo exército, São Paulo, não teve jeito, aí nós nos reunimos clandestinamente no lugar, eu estava lá, eram 13 DCs, eu era o representante do DCE da PUC, aí fizemos no dia 22, à tarde, uma reunião na PUC, e foi recriada oficialmente a UNE, mas era assim, a comissão para a UNE. À noite fizemos um ato público em frente ao... Pô, de pensar que um DCE, ele foi criado... Olha, é muito louco isso aqui, pode ficar chateado comigo com o que eu vou falar, não tô nem aí, tá? Não tô nem aí. Mas de pensar que um DCE ele foi criado com esse intuito e hoje um DCE é só uma trajetória política de alguém que quer se apresentar como um possível candidato futuro financiado por um partido, é entristecedor, né? É de você ficar triste, né? O Tuca lotou a rua Monte Alegre. Eu estava tão cansado, não dormia há 3 dias, não tomava banho também, nada disso. Há 3 dias eu estava morto. Aí eu fui para casa. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu estou cansado e tal. Aí tínhamos outros companheiros que iam ficar lá na mesa. Eu falei, eu não aguento mais, eu estava rouco de tanto falar, cansado para diabo. Aí fui dormir. No outro dia,
acordei, não tinha. É bom lembrar os mais novos, celular é novo. Essas coisas. Na época, comprar telefone fixo era em 36 vezes plano de expansão. E você declarava no imposto de renda. Então. Tinha que comprar um apartamento. Era uma coisa absurda. Aí eu acordo no outro dia, quando saio, vejo na banca, um jornal à tarde, 750 presos. Falei, pô, o que aconteceu? Aí fui no Orelhão, que não existe mais, tinha ficha, um negócio assim que a gente jogava. Liguei pro amigo lá, falei, pô, cara, o que aconteceu? Ih, prenderam todo mundo. Bom, falei, onde nós vamos nos encontrar? Não podia ser na PUC, a PUC tava... Eles invadiram a PUC, desceram ali a rampa da Rua Monte Alegre, entraram no nosso centro acadêmico Leão 13, destruíram tudo, máquinas, equipamentos, atacaram bibliotecas. As meninas foram incendiadas, jogaram bombas incendiárias, e foi um negócio tenebroso. Aí houve um inquérito, né? Eu não fui preso nesse dia. Porque eu estava dormindo, inclusive, quando ocorreu aquilo. Aí, o que eles fizeram? Aí teve uma lista de 32 indiciados, eu não estava lá, mas tinha documentos lá que comprovavam que parte daquele encontro, eu tinha viajado o Brasil inteiro para organizar aquilo, com a nossa tendência política que nós tínhamos à época. E aí sobraram 7 e eu acabei sendo indiciado. Aí eu fui e precisava arrumar advogado, porque eu fui depor lá no DOPS. O DOPS era na Largo General Osório. Muito sério tu ser indiciado nessa época aí. Aí eu falei, tô frito, quem que vai pagar meu advogado naquela correria? E aí eu fui falar com o Dom Paulo, que é uma figura fantástica. Aí ele indicou o escritório do grande advogado José Carlos Dias, que era da Comissão de Justiça e Paz. Aí o doutor Carvalho lá, que foi... Gente, o que a gente tá vendo aqui, um relato do Vila, né? É assim... O que a gente pode pensar do relato dele? Meu irmão, quem tinha capital cultural para lidar com o processo, quem tinha capital político para lidar com o processo, quem tinha capital financeiro para lidar com o processo, conseguiu passar ileso. Ileso mesmo sendo indiciado. Eu fico pensando, era o cara que era um fudido, irmão. Era o cara que não tinha um puto. Mas que ele queria ter o direito de exercício de sua cidadania plena. Como é que era? O cara devia ser arrombado. O cara hoje, a gente não sabe quem é essa pessoa. Por quê? Porque sumiu. Por que a gente não sabe quem é essa pessoa que não tinha dinheiro para lidar, que não tinha capital cultural para lidar? Porque sumiu. Simples, tá aí a resposta. Eu fui depor com ele, eu falei, caramba, vou entrar num DOPS. Só eu tô frito, vamos dizer assim, para arrumar uma palavra mais bonita. Mas chega lá, pô, aí no fim acabou não dando em nada. Mas aí você ficava sempre com medo. Até hoje eu tenho um hábito que eu adquiri no regime militar, de nunca mostrar a capa do livro. Se eu tô andando com o livro, eu ponho a capa interna, sabe? E durante muito tempo eu encapava o livro, porque a gente encapava o livro para ninguém ver. Porque quando eu era office boy, Andar com um manifesto comunista na rua. Esse daí tá frito. O meu primeiro salário de office boy, eu peguei um ônibus no Largo da Arocha e ia até a CESP, lá na Vila Paulista. Irmão, se o Bozolô, ele tivesse conseguido o que ele quis, de dar um golpe, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, vou ter que esconder meu livro. Era a coisa que eu pensei. Ixi, vou ter que esconder meu livro. Fudeu. Se o cara vê meu livro, chega na minha casa, vê meu livro e fala assim, caralho, teu comunistinha safada, tu vai pagar cara. Isso foi em 1971, faz tempo. Aí eu tinha comprado um livro do Hélio Silva, um historiador, que tinha toda a história do Brasil. O segundo volume chamava-se era sobre a segunda rebelião tenentista, foi em 1924, e deu origem à Coluna Prestes. Tá. E tinha um desenho, a bico de pena, do Luiz Carlos. Gente, a Coluna Prestes, vamos aqui falar uma parada, tá? É complicado falar sobre a Coluna Prestes, mas na Terra Dá, a Terra Quer, de Nego Bispo, ele levemente menciona a Coluna Prestes. E ele fala de não fazer o que a Coluna Prestes fez quando passou pelo seu território, porque a Coluna Prestes passou pelo território do Nego Bispo. E ele fala de não fazer o que a Coluna Prestes fez. Eu gostaria muito que Nego Bispo estivesse vivo, porque eu não sei se em vida chegaram a perguntar isso para ele. O que foi que a Coluna Prestes fez no seu território, Nego Bispo, que você menciona no livro? Ele menciona de um jeito muito singelo, muito sucinto, mas eu, como um admirador da obra, lendo com muito critério,
lendo com muita atenção, lendo com muita densidade, eu fiquei muito atento a esse detalhe. Eu fiquei, pô, cara, peraí. De repente o Nego Bispo tá falando da Coluna Prestes, de não fazer o que a Coluna Prestes fez no seu território. E o que foi que a Coluna Prestes fez? Eu gostaria muito de saber. Carlos Prestes, que depois vai ser um célebre militante comunista, tal. Depois, não naquele momento. Comprei o livro com o maior orgulho para ler, para a história do Brasil, ler aquele período, pus numa pastinha, que a gente andava com pastinha, entrei no ônibus, primeira coisa, sentei rápido, peguei e falei, tenho meia hora até chegar a Paulista, dá tempo de ler. Quando eu abri, tinha um senhor sentado ao lado, ele viu o desenho do Prestes, falou, ô menino, o que é isso aí? Eu falei, é um livro aqui sobre rebelião tenentista, os chamados 5 de julho de 1924. São Paulo foi tomada durante 3 semanas pelos tenentistas, uma rebelião. Você sabe quem é esse que está aí? Eu falei, sei. Quem é? Eu falei, é o Luiz Carlos Prestes. Toma cuidado, hein, menino, com o que você lê, hein? Aí, o que eu fiz? Eu peguei o livro de volta, pus na coisa, levantei e desci 2 pontos depois. Falei, eu tô frito com esse cara. Mas quem é esse cara? Quem é esse cara? Nunca mais eu fiz isso. Gente, olha só que relato importantíssimo aqui, tá? Olha só que relato importante. Ele não tá falando aqui de uma coibição imputada para um militar. Ele tá falando de um civil. É um civil dizendo assim, ó, cuidado com esses comunistas, tá? Então, o que a gente presume desse mínimo relato do professor? De que haviam muitos civis que corroboraram com o processo. E a herança desses civis que corroboraram com o processo são os que hoje chamam ele de revolução. Então, para uma ditadura se instalar no país, para um regime autoritário se instalar no país, você tem que ter um apoio da população. Porque só o conglomerado militar não daria conta de normificar toda a região nacional, todo o território nacional. Então você tem que ter um apelo popular e você tem que ter uma base de sustentação popular. E nesse caso eles tinham. E eles não só tinham, como eles têm ainda. Porque a gente não pode esquecer que 8 de janeiro tinha gente lá pedindo para o exército tomar as ruas na frente dos quartéis. Porque queria uma ditadura de novo. Então havia civil que queria, e que não só queria, que ancorava esse processo de coibição, de ações, de exercício de liberdades, de exercício de fala, de exercício de ocupação de lugar, e que, de alguma maneira, em algum aspecto, trabalhavam para esse regime autoritário. Que doideira, né, cara? Desde então, todos os livros eram encapados. Encapava o livro e pronto, ia lendo. E esse negócio da gente... Então, porque você ficava sempre sob essa vigilância, né? Que absurda que havia. Sobre coisas banais. O que eu leio um menino, como eu na época, ler um livro, o que aquilo ia abalar o regime? Quer dizer, era uma loucura, né? Na verdade, a gente sabe que abalaria, né? Na verdade, a gente sabe que as ideias, elas... Bailarino, olha só, você que tá vendo esse corte aqui, você saiba que ontem não teve live porque eu tava play futebol, tá ligado? Mas que hoje vai ter, então curta, comenta, compartilha, não vou fazer sinal nenhum com a mão porque tá muito complicado, curte, comenta, compartilha e bagulho louco.